Olá para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, sejam todos bem-vindos em mais uma transmissão. A nossa equipe de reportagem está aqui em frente da delegacia especializada em homicídios e sequestros na zona leste de Manaus. Aconteceu agora há pouco uma coletiva de imprensa que abordou a respeito da prisão do Antônio Chalton de Oliveira Lopes, de 25 anos, ele que é apontado como suspeito de envolvimento na morte da babá Giovana Costa Martins, que tinha 20 anos. Fato esse que aconteceu no mês de agosto desse ano. Na ocasião, o corpo da jovem foi encontrado no dia 20 de agosto em uma área de mata lá no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. E de acordo com as informações divulgadas aqui pela Polícia Civil, o Antônio Chalton, ele teria auxiliado a Camila, que é a principal mandante desse crime de ter matado essa jovem. Ele teria participado no sequestro dessa babá e também na ocultação do corpo da vítima. O Antônio Chalton, antes da coletiva começar, o Antônio Chalton foi trazido aqui para fora da delegacia, foi fazer os procedimentos legais e vai ficar à disposição da justiça. Ele falou a respeito desse crime, ele nega qualquer participação e colocou a culpa toda em um cara que está foragido, ele que também é apontado como suspeito desse crime, que é o Eduardo da Silva, colocou toda a culpa no Eduardo. Vocês vão conferir agora aqui na tela do Radar Amazônico. Deixa o cara vir primeiro. Vocês não vítima do Eduardo se diz tão inocente porque ele não aparece. Porque ele não aparece sem dizer. Eu alugava, nunca fui marido de Camila, nunca fui marido de Giovana, nunca fiz nada disso aí não. Não conhecia Giovana e nem Camila. Felizmente eu estava no carro. O Eduardo tá fazendo essa covardia aí, ó. Você é tão inocente porque ele não aparece aqui. Conhecia o Eduardo porque eu alugava o carro dele. Você conhecia a Giovana? Não conhecia a Giovana, apenas o Eduardo. Porque ele é tão inocente porque ele não vinha aqui. Eu não estava no momento, não estava no dia. Eu estava em casa no dia que eu aluguei o carro. E o que tu quer dizer à família da Giovana? Aí vocês viram o vídeo do Antônio Chalton aqui em frente da unidade policial. Como falei para vocês, ele negou, participação desse crime e colocou a culpa no Eduardo Silva, que está foragido, que também é apontado como suspeito de envolvimento nesse crime. E ele vai ficar à disposição da justiça, no caso o Antônio Chalton vai ficar à disposição da justiça após o término dos procedimentos cabíveis. Lembrando que essa babá, essa jovem de 20 anos, foi encontrada morta no dia 20 de agosto desse ano em uma área de mata lá no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. E a principal mandante desse crime, de acordo com a investigação da polícia, seria a Camila Barroso da Silva, de 33 anos, ela que foi presa no mês passado, no dia 28, como falei para vocês, ela que é apontada como a mandante desse crime. Nós ouvimos a delegada Marília Campelo, que é a delegada adjunta aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros, que deu mais detalhes, deu novas informações a respeito desse caso e também falou sobre a prisão do Antônio Chalton. Prisão essa que aconteceu ontem, lá no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Vocês vão conferir agora na tela do Radar Amazônico. Aqui as nossas investigações não apontam para nenhum envolvimento dele amoroso com a Giovana, tá? O que nós temos são depoimentos nos autos que relatam, que demonstram que o Antônio Chalton, que acaba de sair aqui preso, é uma prisão preventiva, inclusive, ele sim participa da morte da Giovana. Além disso, quero ressaltar que a participação do Eduardo Gomes da Silva não está descartada, ele ainda está sendo procurado, certo? O crime, nós avançamos um pouco nas investigações, nas oitivas, identificamos uma amiga da Giovana. A Giovana estava na casa dessa amiga no dia 18 de agosto, um dia antes da sua morte. Local onde a Camila não gostaria mais que ela ficasse. Ficava ligando a cada 5 minutos para ela voltar para casa, porque ela tinha que voltar. Porque, como eu falei na primeira coletiva, a Camila não deixava que a Giovana tivesse uma vida própria. Ela queria mantê-la ali presa, presa no sentido figurado, tá, gente? Presa ali por promessas, por dívidas, por situações que ela prometia ali, que a menina iria viver. E também a todo momento lembrando que a menina devia algo para ela, por isso deveria ficar ali. A Giovana estava já pensando em sair da casa, estava na casa de uma amiga nesse dia 18, quando foi arrastada de dentro dessa casa pela Giovana. Tinha um homem no carro que nós ainda não identificamos se é Eduardo ou se é Chalton, certo? Ela foi arrastada forçosamente dessa casa, dessa amiga,
no dia 18. Aquela foto que aparece da Giovana totalmente debilitada em cima de uma cama, torturada, cheia de hematomas, nós conseguimos acesso aos metadados dessa foto. Essa foto foi tirada no dia 18, então provavelmente ela recebeu aquele espancamento, aquela sessão de tortura como um castigo por não querer voltar para casa, né? Tanto que foi arrastada para voltar. E no dia 19 ela é morta. Então nós avançamos bastante no sentido de encontrar inclusive testemunhas que falam da participação direta do Shelton, do Antônio Shelton, que está preso agora nesse homicídio. E lembrando para vocês que a participação do Eduardo não está descartada até o momento. Até porque o Shelton, em interrogatório, continua afirmando que o veículo estava com o Eduardo Gomes da Silva. Doutora, então o Eduardo continua foragido? Sim, ele continua foragido, né? Infelizmente, houve muita coisa sendo dita que, como o delegado titular bem lembra, só atrapalham as investigações, né? Isso só faz com que pessoas culpadas, suspeitos, fujam do distrito de culpa. Isso atrapalha muito a polícia. Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de situação também. O Shelton nega que conhecia. Crime? Desculpa. Essa amiga. Eu não vou expor essa amiga dela, né? Mas foi um fato que apareceu após a prisão da Camila. Porque a Camila dissimulou tanto esse fato, né? Chorou tanto nesse velório. Inclusive, ela tira a Camila, ela tira a Giovana dessa casa no dia 18, a força, arrasta. E no dia 19, à noite, provavelmente a Giovana ali já morta, ela manda mensagem para essa amiga, perguntando pela Giovana, né? Então, assim, foi uma dissimulação do início ao fim, achando que a polícia não chegaria por conta dessas mentiras desses álibis que ela tentou formar. Delegada, em relação à motivação desse crime, seria porque a vítima tentou sair dessa espécie de cárcere? Sim, cada vez fica mais claro que a vítima tentava sair dessa... Eu não vou falar cárcere privado porque ela saía, certo? Ela ia para a rua, ela tinha acesso a um telefone. Mas ela vivia presa nessas ideias de que ela devia algo, que ela não podia sair, e ela tinha medo também. As outras pessoas que foram ouvidas aqui relatam agressões físicas sofridas pela Giovana, né, praticadas pela Camila. Toda vez que a Giovana dizia que não queria mais, ela estava sim sendo treinada para uma viagem internacional. Um treinamento, inclusive, que nós desconfiamos, como eu já havia dito anteriormente, de levar drogas dentro do próprio organismo. O senhor acredita, então, delegada, que o depoimento do Eduardo é crucial para a conclusão dessas investigações ou não? Olha, veja bem, o depoimento, cada um fala o que quer. Inclusive, o suspeito tem todo o direito de ficar em silêncio, certo? Nós estamos tentando trabalhar da melhor forma possível, com provas técnicas. Porque depoimento, aqui falam uma coisa, no judiciário falam outra, cada um fala o que quer, né? Então, assim, o Eduardo, o advogado dele, ou ele mesmo, eu não sei, fizeram muitas ilações na imprensa, dizendo que ele estava com mandado de prisão decretado simplesmente por ter sido confundido com uma testemunha, e não é nada disso. O nome dele consta nos autos, né? Tem depoimentos nos autos que ligam a ele a essa morte. O Antônio Shelton falou sobre a participação dele no crime? Desculpa? O Antônio Shelton falou sobre a Não, o participação Antônio dele. Shelton, ele nega a participação nele do crime, assim como a Camila nega a participação dela no crime, né? E o Antônio Shelton, como vocês puderam ver aí fora, ele coloca a culpa toda no Eduardo, né? Mas nós temos também comprovações de forma técnica de que esse veículo, antes de ir para o Tarumã, ele também passa na rua da casa do Antônio Shelton, certo? O Eduardo pode estar nesse veículo também? Sim, ele pode estar, até porque ele morava no mesmo imóvel da Camila, né? Então, o veículo passa por Petrópolis, passa pelo São Raimundo, vai para o Tarumã, volta, e tem também uma terceira pessoa envolvida diretamente nessa ocultação de cadáver, que no momento a gente vai deixar em stand-by para as investigações avançarem um pouco mais. O Eduardo não se apresentou em nenhum momento para prestar esclarecimentos? O Eduardo, em vez de se apresentar à delegacia e prestar esclarecimentos à polícia, ao judiciário, ele procurou uma rede de TV, um veículo de comunicação, para dar uma entrevista ao vivo. Eu nunca vi isso. Enfim, o mandado dele continua em aberto e ele está foragido. Os advogados dele, doutor, o que os advogados do Eduardo falam? Eles já vieram até aqui na sede da DHS para que ele se apresente, porque ele diz na entrevista à emissora de que ele só vai se entregar quando ele comprovar a inocência dele. Mas a senhora diz que há argumentos e provas que mostram nos autos desse processo que ele tem participação na morte da Giovana.
Há indícios, sim, tanto é que uma prisão foi decretada, certo? Pode ser que ele não esteja? Pode ser. Isso vai ser verificado com a finalização do inquérito. Agora, a estratégia que ele, a defesa dele, usaram foi de ele, em vez de explicar dentro do processo, inclusive, se ele explica, se ele, inclusive, dá outros dados que possam nos levar à finalização do inquérito, inclusive o mandado dele poderia ter sido revogado, mas não. Ele optou por continuar em fuga, então ele continua sendo procurado. A mandante desse crime, doutora, é a patroa da Giovana? Nós não temos dúvida alguma, tá, da autoria intelectual e também da execução, da participação da Camila. Nós não temos dúvida alguma que ela desencadeou isso tudo, mas há também uma testemunha nos autos que diz que a Camila fala em telefonema que tudo que aconteceu foi por culpa do Eduardo. Delegada... Isso nós temos que continuar investigando. Houve quebra do sigilo telefônico Olha, as técnicas de investigação que a gente usa dentro do processo eu não costumo falar, porque é para não atrapalhar as demais investigações em curso, certo? O laudo, ele demonstra que a Giovana teria sido assassinada ainda no dia 19 ou no dia 20, que ela foi encontrada por volta das 13 horas, No dia 19, na noite do dia 19, ela foi morta, né? O laudo é compatível com esse horário em que o carro passa ali, o veículo, 4 da manhã, esse veículo utilizado por Camila, que o Shelton diz que é o Eduardo que dirigia, e o Eduardo diz que era o Shelton que dirigia, enfim. Esse veículo, às 4 da manhã, deixa esse cadáver, tenta ocultar, né, esse cadáver no bairro Tarumã, e ela já estava morta, sim. Essa amiga da Giovana, ela está sendo procurada pela polícia? Amiga da É Giovana? uma amiga da Camila. Amiga da Camila, doutora? Não há amiga nenhuma sendo procurada. Quem está sendo procurado é o Eduardo Gomes da Silva. Delegado, com relação ao Shelton, qual seria a participação efetiva de fato dele nesse crime? Há elementos de informação nos autos que colocam diretamente tanto na morte da vítima, né, ali no estrangulamento, na asfixia da vítima, naquela sessão de tortura, quanto também no local em que esse cadáver foi deixado. Esse caso está encerrado pela polícia ou ainda continua? Não está encerrado. Aí, para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acompanharam a entrevista com a delegada Marília Campelo, a delegada adjunta aqui da DHS, que deu mais detalhes a respeito da prisão do Antônio Shelton. Lembrando que o Antônio Shelton foi preso ontem no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Ele que também é apontado como suspeito de envolvimento na morte dessa jovem de 20 anos, que é a Giovana Costa Martins. Essa babá que foi espancada, foi morta por asfixia, como bem falou a delegada Marília Campelo, e o Shelton é suspeito de colaborar no crime com a patroa da Giovana, né, que é a Camila Barroso, que também já está presa, suspeita de ser a mandante desse crime. E vale destacar também que um homem identificado como Eduardo Gomes da Silva, ele está foragido da polícia, ele que também é apontado como suspeito de envolvimento na morte da Giovana. A Polícia Civil reforça que quem tiver informações sobre o paradeiro dele, a foto dele vai aparecer aí na sua tela, deve entrar em contato pelo Disque 181, que é da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, ou pelo número 981 18 95 35. E de acordo com a unidade policial, a pessoa não precisa se identificar. Essas são as informações de momento a respeito da morte dessa jovem de 20 anos, um crime que ainda está tendo muita repercussão aqui na capital amazonense. Lembrando que ela foi encontrada morta no dia 20 de agosto em uma área de mata localizada no bairro, na zona oeste de Manaus. Há também a informação dessa possível quarta pessoa envolvida nesse crime, mas a delegada não revelou a identidade ou muito menos ninguém sabe de quem se trata. Portanto, mais informações vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. E lembrando, você que quer fazer uma denúncia do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. Mande a sua mensagem e explique a sua demanda, que vamos atendê-los da forma mais rápida e breve possível. É o Radar Amazônico dando voz e vez à população amazonense. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. As imagens são de Jamerson Silva e o apoio técnico de Christian Guerreiro e Elise Bentes. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.